Cortes na ciência. Antivacina. Cortes na educação. Fake news. Poluição. Extinção de espécies. Agrotóxicos. Desmatamento. Sério Sapiens. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou a Gabriele. Eu sou a Isadora. Eu sou o Flávio. Eu sou a Susan. Pois é, hoje a gente tá com duas pessoas quase integrantes aqui do Sério Sapiens, né, Isa? Os nossos convidados especiais. Os convidados especiais. Já rolou muito crossover aí entre os podcasts. Então hoje a gente pode dizer que a gente tá meio sapiens, meio biologistas, né? Tá então com o Flávio e com a Susan do Biologismo para fazer parte aqui desse episódio muito especial sobre políticas ambientais, né? E o que a gente pode esperar desse ano de 2023, porque olha, muita água rolou, mas ainda muita água tá para rolar, né, gente? Alguns anos aí de retrocesso para arrumar. Alguns. Foi o plano JK, né, de retrocesso. Ai. E vocês querem se apresentar? O Flávio o pessoal já conhece, né, mas a Susan é a primeira vez aqui no podcast do Sérgio Sapiens. Acho que tem que os dois, né? Valeu, Flávio. Tira dedos ou um. Pode ir a Susan primeiro. Bom, eu sou a Susan Cunha, para quem não me conhece. Eu sou bióloga, entomóloga, taxonomista, né? Isso quer dizer que eu trabalho com insetos e trabalho aí identificando e dando nome aos insetos. Eu trabalho de maneira geral com vários grupos de insetos, mais especificamente com pulgões, aqueles que a gente sempre está acostumado a ver nos jardins, nas plantas ornamentais e tudo mais. Uhum. Fiz o meu mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Carlos, né, na UFSCar, e atualmente eu trabalho na UFSCar também. Eu sou pesquisadora bolsista no laboratório Verdade. De taxonomia de Hymenoptera, junto com a Thalita, né? Aliás. E eu trabalho como curadora da coleção dos Hymenoptera parasitoides que a gente tem aqui no Sudeste. Então, é um dos principais centros, né, de estudo de Hymenoptera, que são as vespas, formigas e abelhas, né? No caso, a coleção é mais voltada para as vespas. E no caso, mais voltada ainda para as vespas parasitoides, que são os únicos que a gente trabalha lá na coleção. Então, eu trabalho como curadoria, que seria o serviço de cuidado mesmo com todo o material que chega, que é coletado, né? Preparação do material para estudo, conservação do material posterior, informatização, né? Para deixar todos os animais que chegam acessíveis a outras pessoas, né? De fora do laboratório. Então, é basicamente esse o meu trabalho atual. Então, eu trabalho com as vespinhas. Acabei saindo um pouquinho da taxonomia lá dos meus pulgões, mas ainda continuo trabalhando com insetos. E também faço parte do biologismo, né? Que aí é uma iniciativa de divulgação científica super bacana. Eu sou suspeita, não posso falar muito, né? A gente mas também. Para mim é uma grande honra. É uma grande honra estar participando desses tipos de projeto que eu acho que é muito importante e essencial para a gente disseminar a ciência, né? E tanto vocês, né, do Sério Sapiens, como a gente tenta fazer um pouquinho a diferença, tenta mostrar o dia a dia do cientista. E eu tento também aí aprender, né? Claro, eu aprendo muito com o pessoal. Então, basicamente, essa sou eu. Ai, que legal. E até para quem quiser se familiarizar aí com o tema que você pesquisa, né, Susan? Tem um episódio que você e a Thalita gravou pro Biologismo, então fica aí também de recomendação logo de início. É verdade, a gente falou tudo sobre as vespas parasitoides. Thalita deu um show. Acho que foi o episódio 38. Tomara que eu esteja falando certo. E foi muito bacana, realmente é um mundo encantador esse dos insetos, né?
Com certeza. Bom, eu vou ser mais sucinto, porque eu não tenho tanta coisa para compartilhar sobre a minha experiências profissionais, mas enfim, meu nome é Flávio, sou biólogo, sou apresentador do podcast Biologismo, faço um monte de coisa lá também, roteiro, redes sociais e tal. E, pô, um prazer de novo, né, estar aqui no Sério Sapiens. Terceira participação minha aqui já, vou pedir música no fim do episódio. Vou deixar anotado aqui pro final, hein? O Flávio vai pedir música. Virei freguês, já virei da casa já. Freguês, já. E, pô, é legal demais essa parceria aí. Gabi também já teve lá no Biologismo, já teve a Thalita também, e acho que essas trocas são bacanas demais para a gente fortalecer, né, a ciência, a divulgação científica, e o assunto de hoje é importantíssimo, então legal que deu certo essa collab aí, né? Ah, com certeza. Para nós também é muito massa ter vocês aqui. Eu acho que a gente vai conseguir bater um papo legal, assim, né? Verdade. E, assim, antes da gente começar, a gente já dá um spoiler para quem tá ouvindo a gente, que esse episódio ele vai ter parte 1 e parte 2, né, Flávio? Exatamente. Tem bastante coisa para a gente conversar, né? Então, acho que foi uma ideia interessante, né? A gente dividir em duas partes aí, um aqui, um lá. Então, tem bastante coisa para a gente conversar e acho que foi legal a gente fazer essa divisão, né? Metade aqui e metade lá no biologismo. Com certeza. Bom, eu acho que sem mais delongas a gente pode ir pro nosso episódio de hoje, né? Para começar, assim, a gente pode iniciar falando de uma figura bem emblemática para a área ambiental. Eu acho que todo mundo concorda, assim. E é a Marina Silva, né? Ela foi uma figura central, assim, nesse último ano pré-eleição, de conseguir reunir aí os ambientalistas, pesquisadores, né? E conseguir também formar uma frente ampla da área ambiental. Então, é uma figura, assim, muito emblemática no Brasil. E que está na frente do Ministério do Meio Ambiente agora, né? Ministério do Meio Ambiente e do Clima. Então, é uma conquista e tanto, assim, ao meu ver. E eu acho que a gente pode começar falando o que a gente pode esperar da Marina, né? O que vocês acham? Eu acho uma boa, acho que é um bom ponto de partida, né? Bom, não vai ter como a gente ser isento, né, nesse episódio, né, nessa conversa, né? Não vai dar para dar uma de isentão, né? Então, eu já começo dizendo que eu sempre fui fã da Marina, sempre acompanhei o trabalho dela há alguns anos aí, fui eleitor dela, fiz campanha até para ela quando ela foi candidata a presidente, né, em 2014, né? Sim. Inclusive teve uma votação super expressiva para uma candidata de um partido menor, que estava fora daquela treta PT-PSDB ali, né? E eu acho que, não sei, se vocês me corrijam se discordarem, se eu estiver enganado, mas eu acho que não existe um nome mais forte no país com essa bandeira, né? Que levanta essa bandeira do meio ambiente. Inclusive, quando ela saiu candidata para deputada e foi eleita, né? Eu até fiquei um pouco na torcida para ela continuar nesse cargo mesmo de deputada e não se tornar ministra. Mas aí, depois de um tempo que ela foi começou a ser ventilado o nome dela como ministra ali, eu parei um pouco para pensar, falei, não tem como, né? Não tem outro nome, né? Mais forte, né, do que o dela para representar justamente essa mudança de ares, né? E eu acho que assim, é uma bem pessoa mesmo. que justamente ela tem todo um histórico de quando ela foi ministra do Meio Ambiente, acho que 2003 a 2008, né? E ela tem todo um histórico de atuação nessa área do meio ambiente até os dias atuais. Então, eu acho que para qualquer pessoa, né, petistas, não petistas, é uma figura que demonstra ali um certo... uma credibilidade, né, de ações, assim. Não são só falas, a gente sabe que ela é capaz
de partir para o plano de políticas públicas mesmo, né? Porque, querendo ou não, ela foi uma das responsáveis por diminuir, quando a gente pega a série histórica de desmatamento da Amazônia. Enfim, foi ela que fez uma série de políticas públicas muito importantes para essa área. Então, eu acho que é difícil, olha, alguém falar que não gosta da Marina. Uma vida inteira é baseada nessa questão de políticas ambientais, né? É ela que faz isso desde sempre. Sim, é claro que sim, obviamente tudo depende de um contexto, de governo, né, de intenções ali do governo federal. Mas eu diria que, dado o histórico dela, tipo, de criação de unidade de conservação, implementação de políticas públicas, ela tem muito essa visão de conciliar um desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente ali, né? Uhum. Então, eu vejo isso como bons olhos, assim, alinhado ao governo que ganhou as eleições, que é o governo do Lula. E eu acho que, não sei se vocês querem acrescentar, mas uma das linhas que, pelo menos das falas dela, que eu acho que é muito emblemático, assim, vem naquele encontro da fiscalização e monitoramento ambiental, né, que a gente precisa muito pro desmatamento, que foi uma das ações que foi, assim... eu concordo. Esvaziada no último governo, que a gente teve aí um aumento do desmatamento sem precedentes, justamente porque a fiscalização e monitoramento dessas atividades que promovem esse desmatamento foram negligenciadas aí, vamos colocar, né? Então, eu vejo que uma das linhas fortes da Marina é justamente voltar, né, nessa fiscalização e nessa força dos órgãos ambientais para conseguir fazer isso com pessoas e verbas, né? Sim. Uma coisa que eu achei bem interessante também, que até, claro que é só uma nomenclatura, mas eles mudaram, né, o nome do ministério. Uhum. Que agora também tem a questão da mudança do clima, que é essa atenção para essa emergência climática, que de fato é uma emergência. E que, apesar de se falar muito hoje em dia sobre essa questão das mudanças climáticas, eu acho que as propostas são muito rasas, no geral. Demais. E parece que é só para cumprir tabela, né? Tipo, tem que pôr ali um negócio de enfrentamento das mudanças climáticas. E eu achei que realmente está se levando a sério mais essa questão agora, e não é só falar de mercado de carbono e desmatamento. Eu acho que já está se falando de mais medidas, e até agora, com esse tanto de chuva que a gente está tendo, as tragédias que estão acontecendo, está ficando mais evidente que vai ser necessário, tipo, um programa de enfrentamento das chuvas e de todas essas consequências das mudanças climáticas, coisas que antes a gente não tinha. Pois é. E acho que é claro que só a nomenclatura, a mudança da nomenclatura não ajuda em nada, mas assim já é um indício, né, de que o governo realmente vem com essa mentalidade. Tinha isso na proposta, né, do governo, em algumas das propostas, né, esse combate às mudanças climáticas, né, e era algo que até algum tempo atrás não se falava muito. O pessoal até ainda hoje, né, se usa o termo aquecimento global, principalmente pelos negacionistas do clima, né? Mas é uma coisa que começou a aparecer mais, apareceu na campanha, nas propostas, e eu acho interessante também, simbólico, né, que um dos primeiros atos já seja alterar o nome do ministério, incluindo essa nomenclatura com a mudança do clima, porque mostra que aparentemente vão dar importância para isso e vão tentar combater isso mesmo, de fato, né? E outra coisa que eu achei interessante é que quase todas as notícias que eu leio sobre as propostas e tal dessa questão do Ministério do Meio Ambiente, eles batem bastante na tecla de que vão ser ações interdisciplinares, assim, que vão envolver vários ministérios, porque o clima e o meio ambiente são questões que não são isoladas, né? Não tem como você separar de outros ministérios, de planejamento urbano, de ordenamento de terras, energia, agricultura, tudo está interligado, né? Então, eu achei muito importante eles deixarem claro que todos esses ministérios vão trabalhar juntos nessas questões. Isso é um avanço e tanto, cara, porque uma coisa que o Flávio falou e é verdade, o nome, ele tem um peso, assim, porque até então o clima, ele era uma coisa, combate, né, as mudanças climáticas e tudo mais, e ficava muito na caixa dos ambientalistas, né? Era uma coisa do tipo, que a população em geral via
mais como algo cinematográfico, sabe? Tipo aqueles filmes de desastres, assim. Era pouco, Sim. trazia pouco para a realidade. E essa mudança de nomenclatura eu vejo como algo fundamental, assim, uma virada de chave realmente na cabeça da população em geral, né? Porque para nós isso já é realidade faz muito tempo. Mas para a população em geral, eu acho que isso fica mais certo, assim. E a gente não consegue atingir isso de fato se todos os ministérios não agirem em conjunto, né? Porque é isso que você falou, Isa, passa por várias disciplinas, né? As mudanças climáticas, o meio ambiente, eles não são caixas disciplinares separadas ali do social, ambiental, né? Isso já mudou há muito tempo e acho que problemas complexos exigem medidas transdisciplinares, interdisciplinares. E isso Sim. acaba refletindo um pouco, querendo ou não, que a gente vai falar depois, naquela Uhum. comissão, né, de prevenção e controle. E ainda reforçando, falando, voltando pelo nome da Marina, né? Uhum. Não tem muitas pessoas que têm problema com a Marina Silva, né? A não ser o pessoal mais extremo, que enfim, tem as suas maluquices lá. Mas eu acho que é uma ótima escolha justamente por isso, porque ela é muito bem, ela se dá muito bem dialoga muito bem, né, nesses ambientes, assim, nesses setores, né, e, pô, só a ligação dela com o Chico Mendes já é uma cartada e tanto, né, já Uhum. mostra a Nossa. importância dela ali, a ligação dela com essa defesa do meio ambiente, né. Então acho que é um nome certeiro demais, assim, para fortalecer muito esse ministério mesmo. Esse lance das mudanças climáticas, acho que um ponto legal de ressaltar da Marina é que ela, que foi inclusive que trabalhou na elaboração do Plano Nacional de Mudanças Climáticas, né, quando ela foi ministra. Então, ela junta nesse histórico todo que ela tem, que ela, assim, foi pioneira em muitas coisas dentro do Ministério do Meio Ambiente. Por isso que entra naquela coisa, né? Por isso que ela agrada muita gente. Ou desagrada alguns, né? Se a gente for pegar outros setores. Às vezes é importante alguns setores estarem desagradados. Às vezes viu? É bem importante. Não dá para agradar a todos. O que eu acho da Marina também, que eu acho que ela é bem realista nas questões que, assim, novos debates, né, estão surgindo, apesar de eles não serem novos, eles estão sendo mais tratados hoje em dia. Então, uma questão que andou preocupando bastante o pessoal durante o governo Bolsonaro foi a questão da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, que antes fazia parte do Conselho do Meio Ambiente, e aí tiraram, e agora parece que vai voltar e vai ser presidido pela própria Marina, ou algo assim. E porque, afinal, assim, a regulação das águas tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Não adianta colocar esse assunto como se fosse único e exclusivamente relacionado à energia ou a saneamento, né? Que seria. Sim. E ela também, eu achei que ela pegou bastante forte na questão do racismo ambiental, porque ela fala bastante de como a emergência climática, ela se mostra muito mais pesada, com consequências mais pesadas para as pessoas mais pobres e que vivem em situação de vulnerabilidade. Isso não é nada mais, nada menos do que o famoso racismo ambiental, que não era um tema que você via ser muito tratado em forma de políticas públicas até então. Sim, eu concordo. Vocês estavam comentando em off aqui, né, antes de a gente começar a gravar, sobre a questão das enchentes, dos deslizamentos no litoral norte, e acabou transparecendo isso também, né, nessas situações aí do racismo ambiental. É um exemplo bem recente que a gente teve agora, né? Com certeza. Mas isso, eu vejo que essa construção, né, os ministros que tomaram posse, eles mostram muito a questão da representatividade, tipo, e como ela importa nas políticas públicas, né? Então, a gente vai acabar entrando nisso, mas é difícil não citar. A urgência com que a Sônia Guajajara atendeu os Yanomamis, a urgência com que a Marina cita alguns exemplos, dentre eles o que a Isa falou, né, do racismo ambiental, todos esses assuntos que estão surgindo por conta das pessoas que assumiram os ministérios, entra muito na questão da representatividade.
Porque essas pessoas, elas sabem a urgência de agir a determinados grupos, sabem como determinados grupos são afetados pelas mudanças climáticas, né, enfim, desmatamento e todos esses temas. Então, é muito massa a gente ver esse contraponto, né? Esses assuntos surgindo agora com força na mídia em geral. Também vale a gente estar nisso que você falou, Flávio, das enchentes, que uma das áreas, né, que sofreu redução drástica no último governo foi a de combate a desastres naturais, né? Não sei se você viu isso. Não, eu vi bem por cima, assim. Então, Não vi muita foi coisa, assim, não. a porcentagem que eu lembro era bem baixa do que deveria ter sido aplicado. Então, tipo, assim como todas as áreas, né? Sofreu aquela queda de orçamento. E isso refletiu muito na capacidade das cidades de agir nessas situações, né? Que já era pouca, porque todo ano a gente vê esses desastres acontecendo, né? Não especificamente no litoral, mas aqui em São Paulo, pelo menos, é muito comum. Pega São Carlos até, né? Sempre alaga. Pois é, São Carlos, pelo menos uma vez por ano, tem uma enchente devastadora ali no centro, né? E assim, ainda tem essa questão dessa enchente que deu agora no litoral norte, que eu não sei se procede, mas eu vi em alguns lugares dizendo que foi o maior volume de chuva já registrado no Brasil, mas mesmo que não seja, foi muito forte, né? Choveu demais mesmo, né? Mesmo um lugar bem estruturado, preparado para enfrentar situações como essa, teria sofrido alguma coisa, né? Mas, infelizmente, não é o caso. Não é um lugar bem estruturado, não estava preparado para uma situação dessa. A gente vê aí com dezenas de mortos e tal. Enfim, você soma esse imenso volume de chuva em pouco tempo a um lugar preparado ali, a receita do desastre, né? Que é o que a gente está vendo nos noticiários agora, né? E você falou que foi a maior média, né? Eu tava vendo aqui, foi mesmo. Foi a maior média registrada no Brasil, pro litoral. Então, assim... Uma coisa assustadora, né? E a tendência, a gente sabe que é esses eventos extremos se agravarem, né? Com as mudanças climáticas. Então, exatamente. é algo que eu espero que volte a ter um financiamento maior nessa área para que a gente possa ter pelo menos um plano aí de mitigação, né? Exato. Bom, eu acho que esse lance, né, que a gente estava falando do governo representar certas minorias, ficou para mim muito claro também naquele evento de posse que tinha até o cachorrinho que foi adotado por ele e pela Janja, né, pelo Lula e pela Janja. A resistência. E aí, acho que, não sei se todo mundo tá sabendo, né, mas vai representar uma outra minoria que até então não tinha tanto espaço assim, né? Os animais. Os animais. Ai, muito bom. Muito bom, Não, é verdade. foi um momento emblemático aí. É engraçado. Foi. Mas é verdade, eu vi, o Ministério do Meio Ambiente, como a gente estava falando, né, ele passou por várias reformas, assim, de funcionamento, né, ele foi todo repaginado. E aí tá com vários departamentos novos, e um dos departamentos, pelo que eu vi, é o Departamento de Proteção e Direitos dos Animais. Uhum. E até quando eu vi, eu achei que era para fauna silvestre só, mas é direito dos animais domésticos também. Então, é um departamento inteiro que tem como prioridade conter o avanço do tráfico de animais, principalmente amazônicos, mas que também vai desenvolver essa questão mais de direitos dos animais domésticos também. Eu vi, quando anunciaram esse departamento, eu vi um meme falando que agora no governo Lula todo mundo vai ter que ser vegano. Não E a picanha? A picanha já era. Isso foi fake news de campanha. Sim. Muito bom. Mas, assim, é bom comentar sobre essa questão do direito dos animais, porque para o pessoal que é mais afastado dessas questões ambientais, que não acompanha tanto, que não está tão por dentro, eu acredito que hoje em dia a maioria das pessoas gostam de animais e se preocupam com o bem-estar dos animais de forma geral. Uhum. Mas eu vejo que muita gente não tem a noção completa de como os outros aspectos ambientais afetam os animais. Demais. Então, assim, não tem noção que, tipo,
como os impactos prejudicam a fauna, a flora, que não é só tráfico de animais o problema, né? Que é tipo, todas as outras pautas ambientais que a gente fica militando aqui, elas também impactam na vida dos animais. E eu vejo que as pessoas, nem sempre as pessoas têm esse discernimento. Eu vejo que é uma faca de dois gumes, né? Porque a gente tem tanto o problema de você ter, por exemplo, excesso de animais na rua que causa zoonoses, o contato com animais silvestres por conta do desmatamento também, a gente, né, tem o problema com algumas zoonoses, mas também tem um efeito inverso, que é o nosso impacto na cadeia como um todo e em algumas espécies, né? Tanto que aumenta ali na taxa de perda de biodiversidade. Sim. E aí você tem... a perda de... Oi? Não, pode falar. Não, então Pode é uma falar. reação meio que em cadeia, né? Que afeta a gente e afeta eles, porque... Óbvio que o tráfico de animais é um problema muito grave no Brasil, porque a gente tem ali 20%, né, das espécies do mundo. É um país super biodiverso. E isso acaba acarretando também enquanto visado ele é para a questão do tráfico de animais e até pelas flexibilizações que a gente tem aqui no Brasil. Mas, assim, não é só isso. Sim. E como vocês comentaram, né, não é só o tráfico de animais, né, que traz uma perda da biodiversidade, mas qualquer alteração do meio ambiente, ela vai afetar algum grupo de animais, né? Alguns mais, outros menos, mas e são muitas alterações que a gente tem, né, do meio ambiente, tanto queimada, desmatamento, extração de alguns, extração de minérios, a própria questão que a gente vai comentar mais para frente aí do garimpo, né, envenenamento do solo. Então tem muita coisa que afeta demais na biodiversidade, né? Uhum. E eu só queria comentar o nome do departamento, né? Quando a primeira vez que eu ouvi, pegando um retorno aqui, que ele tem esse nome de Departamento de Proteção, de Defesa e Direito dos Animais, né? Uhum. Num primeiro momento, quando eu soube desse departamento, da criação dele, me veio primeiro à cabeça não os animais silvestres, né? Achei que mais pets, assim, até animais de rua, né? Cachorro e gato e tal. Mas eu achei, e acho que foi a Isa que falou que ela pensou o contrário, Sim. né? Eu pensei o contrário. Então, é interessante isso, né? Acho legal que aborde todos os animais, né? Tanto pets quanto animais silvestres. Sim. É bem legal que seja bastante abrangente, assim, porque é necessário, né? E ainda sobre o lance do tráfico de animais, acho que é um dos grandes vilões aí de perda de biodiversidade, né? Se eu não me engano, acho que os animais são o terceiro maior tráfico que existe, né? Perde só para drogas e armas, né? Se eu não estiver enganado. É do mundo, né? Do mundo. A gente falou sobre isso num episódio do biologismo, acho que foi sobre biopirataria. É isso, né, Susan? Você tá lembrada? Uhum. Eu acho que é isso mesmo. Uhum. Acho que é um dos terceiros mais impactantes aí, né? E que gera mais renda também, né? Exatamente. Eu vi não lembro onde que eu tava vendo, que, tipo, é um valor absurdo, né? Que movimenta, assim, tipo, acho que era 2 bilhões de dólares por ano com tráfico de animais silvestres. Tipo, é bastante coisa pra uma prática ilegal, né? Sim. Então. Realmente. Eu lembro que a gente também deu esses valores lá no episódio e a gente mesmo ficou de boca aberta de ver o quanto movimenta e o quanto o pessoal adere, né, também Putz, a isso. Porque se tem o pessoal que compra, tem quem vende, né? Com com certeza. E essa também é uma questão complicada da gente lidar. É um puta problema social também, né? Porque tem muita gente sim, que não com tem de certeza. onde tirar renda, né? E aí o cara, às vezes, é um tiozinho lá, né? No interiorzão lá. A única forma que ele encontra de conseguir alguma coisa para comer, uma graninha ali, um troco para comer, botando uma arapuca, uma armadilhazinha para prender um passarinho e vender numa feira, né? E é claro que não é só esse tiozinho, né? Essas pessoas que são os responsáveis por todo esse imenso volume de biopirataria que a gente vê por aí, né? Mas esse problema não é só o problema de perda de biodiversidade, mas também envolve esse problema social também, né? Sim, eu vi inclusive que um dos projetos do Ministério
do meio ambiente agora também é mais focado para garimpo, né? Mas como você citou isso, eu acabei lembrando que era essa questão social, de fazer programas sociais que tirem pessoas em situação de vulnerabilidade que realizam atividades ilegais por falta de opção e colocar essas pessoas em programas onde elas aprendam como desenvolver atividades sustentáveis. É importantíssimo Você isso. falou isso, eu lembrei de um projeto que eu vi uma vez, que era as pessoas que trabalhavam com biopirataria passaram por um projeto que treinava, né, e capacitava para o birdwatching. Aí você vai gostar. Porque assim, uma das espécies mais ameaçadas, né, tá dentro do grupo de aves. E aí esse projeto ele capacitava as pessoas para trabalhar com o turismo através do birdwatching, que é aquela observação de aves, né? E que inclusive é uma prática que está em super ascensão aqui no Brasil. Então é muito massa assim a gente entender que esse problema de fato ele não passa só do âmbito ambiental, ele também é uma questão de falta muitas vezes de renda para as pessoas de comunidades, né, locais, assim, mais afastadas. Sim, e às vezes falta de Então, você ter... informação também, né? Nem sempre a pessoa tem noção de que certa atividade que ela está fazendo é prejudicial. Claro que não é o caso da caça, né? Mas tem outras atividades que as pessoas não têm noção que é prejudicial ao meio ambiente. Sim. É verdade. Isso é um ponto importante também. E aquilo, né? Às vezes tem uma empresa grande que está lucrando muito com a atividade ilegal ali, que lesa o meio ambiente, explorando centenas, milhares de trabalhadores, né? Que ganham uma miséria para devastar ali o meio ambiente, né? Para, sei lá, diminuir a biodiversidade e tal, para uma empresa lucrar muito e o explorado não ganhar nada. E geralmente é o lado mais fraco geralmente não, sempre, né? É o lado mais fraco da corda, que é sempre ele que roda, que vai preso e tal. Não estou dizendo que eles estão fazendo, Certo. né? Não estão fazendo nada de errado, tá? Então, tá errado, claro, mas não é só ele, né? Não são eles que estão implantando esse sistema de exploração ambiental e tal. Tipo, até porque essas pessoas que estão sendo exploradas ali estão exercendo uma atividade legal, mas elas estão sendo exploradas por uma instituição maior. Você tira uma, vem outra no lugar. Então, não é combater esses trabalhadores pobres e vulneráveis que vai fazer essa atividade parar de funcionar, né? Geralmente é quem financia, né? Você tem que rastrear toda uma cadeia. Exato. É o que está acontecendo agora, que estão tentando fazer com o garimpo, né? Sim, exatamente. Porque alguém financia tudo aquilo, estava financiando tudo aquilo que estava acontecendo lá, né? É só você ver a reportagem que teve há 2 semanas, né? Eu acho que 2 semanas ou 3 semanas atrás, mostrando equipamento, mostrando, como é que chama? Helicópteros, tudo muito equipado, né? Para dar suporte para esse tipo de atividade, principalmente o garimpo. Então você vê que é muito mais embaixo, ou muito mais em cima, né? No caso, porque são as pessoas que estão no topo que financiam. Exatamente. Exato. Você sabe uma coisa que você comentou agora dos equipamentos e, né, da toda a estrutura que eles têm, que eu pensei agora, que eu achei um negócio, entre várias aspas, engraçado, que quando o governo, a fiscalização ali encontra essas atividades ilegais e tomam os meios deles ali, eles geralmente destroem, né, esses maquinários, né, às vezes avião, trator. E aí você vai na internet e tem um monte de gente super revoltada, né, que eles estão destruindo esse maquinário, mas essas mesmas pessoas não se revoltam com a destruição do meio ambiente, né? Se revoltam com a destruição de um trator, de um avião, mas hectares e mais hectares da Amazônia, da Mata Atlântica, do Cerrado, tudo bem, não tem problema, né? Não, aí tá suave. Não toque na propriedade privada. Pois é. É sobre isso. E é uma questão social, né? É uma questão de cultural, assim, né? Por isso que as pessoas se revoltam com coisas que, em teoria, não deveria ter tanto valor, assim, para a sociedade como um todo, em vez de se revoltar com o desmatamento. É muito bizarro isso. E a gente estava falando, né, da questão de quem financia essas atividades também. E é por isso que, por exemplo, quando você tem programas para poder
controlar atividades ilegais, você precisa de muita transparência para saber aonde está indo os recursos, né? Sim. E isso é uma coisa que a gente não teve muito bem nesses últimos 4 anos, eu diria. O desmantelamento das instituições, ele foi um projeto justamente para causar apagão de informações, né? A gente sabe por quê. Inclusive teve o BO, né? Por conta disso teve o BO lá do congelamento do Fundo Amazônia, né? Sim. Porque um dos BOs, né? Um dos BOs que teve foi pela falta de transparência aí do governo em relação ao Fundo Amazônia, onde estava indo esse dinheiro. E agora, né, graças a Darwin, elas voltou. Eu vi que voltou. Acho que a Alemanha e a Noruega voltaram primeiro, né? Depois acabou entrando outros países, não sei direito quais. Agora a nossa querida Marininha, amada por todos, parece que vai entrar mais 2 países, entre eles a França, se eu não me engano. Mas por quê, né? Porque a gente vai ter uma retomada da transparência e medidas muito claras do que vai ser implementado, né? Não é só tem que fazer isso daí. É uma coisa muito mais estruturada e isso passa mais confiança para quem está investindo. Investidores, né? Sim. Vai ter até, parece que projeto com empresas também, não vai ser só com governos. Também para tentar fazer girar esse mercado de produtos sustentáveis. E você vê que como o Brasil ficou queimado nessa questão ambiental nesses últimos anos, que assim que o agora felizmente ex-presidente perdeu a eleição, os países que vocês comentaram, Noruega e Alemanha, né? Já em outubro já anunciaram que retornariam, né, com o fundo Amazônia, né? Verdade. Então isso é uma retomada realmente Sim. não só do fundo, mas assim do Brasil no cenário de defesa ao meio ambiente, né? E é importantíssimo, né, esse fundo, porque é o que possibilita você garantir um combate, né, contra essas ações ilegais e em prol das comunidades locais ali e tal. E aí eu só queria trazer um dado aqui, eu não sei se ele está já desatualizado, mas acho que não, porque ele é de 5 dias atrás. Mas esse fundo, em, sei lá, menos um mês e meio aí de governo atual, ele já estava com quase 5 bilhões e meio de reais, o Fundo Amazônia. Nossa. E ainda vocês estão comentando aí que acho que mais países devem entrar, então a tendência é que entre mais grana e tenha mais possibilidade de combater adequadamente, né? Sim. E acaba formando parcerias também que acabam gerando não só investimento financeiro, mas projetos também, né? Ou começa a andar essa questão. E também a forma como as pessoas acabam vendo como que a economia pode ser estruturada em cima de uma boa prática ambiental, né? Porque é isso que você falou, os países eles vão se comprometer não só porque eles são bonzinhos, mas porque eles sabem da importância da preservação da Amazônia, né, como um todo. Então, e a partir disso, você consegue gerar não só uma economia local, mas a entrada de muitas empresas. Aqui no Brasil, a gente já tem várias que lucram com a biodiversidade, né? Você pega a Boticário, a Natura, enfim, muitas empresas que fazem produtos a partir de uma economia mais voltada para as comunidades locais, né? Onde as comunidades locais que acabam fazendo o manejo, né? E essas fundações, elas também acabam investindo em pesquisa, né, Gabi? Fundação Boticário e entre outras. Então, Sim. Além de gerar conhecimento, também acaba atuando aí na questão do auxílio à preservação, né? E reconhecimento aí na questão das sociedades e das comunidades locais. Sim. E mesmo em questões financeiras, é muito mais produtivo e interessante fazer um desenvolvimento sustentável da região do que colocar ela para ser explorada de forma irresponsável do jeito que vinha sendo, né?
Essa questão do uso das áreas, né, principalmente quando a gente fala da Amazônia, é uma discussão muito complicada, né, porque é isso que você falou, Isa, uma parte da população ainda vê algumas restrições como algo negativo, né? E isso eu vejo que se estende muito quando a gente fala de áreas protegidas. Sim. Porque as pessoas não entendem muito bem a função de cada categoria. Uhum. Então, quando a gente tem, por exemplo, reservas indígenas, que é uma área que está dentro de área protegida. Aqui no Brasil, a gente tem as unidades de conservação que tem... Cada categoria de unidade de conservação tem um tipo de uso específico. Então, a gente tem unidade de conservação de uso sustentável, a gente tem unidade de conservação de proteção integral. E eu sempre falo que todas elas permitem algum tipo de uso para a sociedade e tem objetivos específicos, né? Então, algumas têm objetivos voltados muito mais para conservação de espécies, outras têm objetivos mais voltados para manejo sustentável. Então, cada categoria foi pensado propositalmente para um tipo de uso, e esse uso ele é muito bacana quando pensado em conjunto, né? E eu vejo que com a Marina agora, uma das coisas que se espera também é essa criação de mais unidades, né, em suas diferentes ali, categorias de uso sustentável e proteção integral. E também a demarcação e a regulação fundiária, aí, que também é um bicho de 7 cabeças no Brasil. Sim. Marininha. Você comentou essa questão da... Não, desculpa. A Gabi, né, falou Marininha, a gente Marininha tá botando fé na Marininha. Tá no Trend Topics. Estamos botando fé. Ai. Um episódio todo sobre Marininha. Acho que deve ser o título. Merece. São muitas questões ali que a Marina vai ter que lidar. Questões, eu vejo que novas, né, em relação ao que ela já passou como ministra do Meio Ambiente, que era um outro cenário, quando lá em 2013, né, 2008, quando ela estava no poder. Eu vejo que é até um cenário, assim, não sei se mais desafiador, mas um cenário bem diferente. Com certeza. Muita coisa mudou de lá para cá. E eu vejo também que eles estão com objetivos muito ambiciosos até. Não muito ambiciosos, né? O que deveria ter sido alcançado já há um bom tempo, mas para 4 anos é um objetivo bem ambicioso. Por exemplo, desmatamento zero, né? Que o Lula colocou lá no plano dele, que a gente até comentou. O plano de governo. Naquele episódio do plano de governo. Até 2030 ele colocou, né? Tá aí. Então, pelo que eu vi, esse já era o plano dele, tipo, no governo anterior. E ele não quis alterar. No governo anterior não, né? No governo Dilma. Sim. E ele não quis alterar. Então, assim, 2030 tá aí, né? Então tem que ser audacioso nos projetos mesmo, porque senão não anda. Então, eu até sobre isso, eu queria perguntar para vocês mesmo, o que vocês acham sobre isso, porque para mim realmente parece uma coisa bem audaciosa, seria excelente se conseguisse, né? Mas de fato para um plano desse realmente parece pouco tempo, né? Até pela cultura que a gente tem aqui no Brasil, tem muita gente que torce os olhos para ambientalista, tal, para essas pautas ambientalistas, né? Então, a gente já está em 2023, são 7 anos, né? É muito pouco tempo, né? Na minha opinião, né? Aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Se dá, se é possível, ou se jogou o sarrafo muito alto. O que eu acho é assim, que é um projeto ambicioso, eu acho que é. Mas primeiro que eu acho assim, que, a gente tem que jogar a expectativa lá em cima para a gente correr atrás dela, porque às vezes eu tenho a impressão que se a gente coloca uma coisa muito rasa, você não, tipo assim, é como se não precisasse fazer tanto, entende? Não sei se eu fui clara. Entendi. Que não sai mesmo, né? E a gente até comentou, acho que num episódio nosso, que muitas das propostas, até de vários planos de governo dos presidenciáveis, que a gente fez análise de um por um, as propostas ambientais são para muito longe. É tipo assim, o nosso projeto para 2100 é tal. Tipo, mano, 2100, já tô morta em 2100, entendeu? E até 2100 já passou 30 governos, por isso essa proposta nem vai se manter, acaba sendo muito irreal. A proposta, quando você joga ela para daqui 50
anos, porque geralmente as propostas são para daqui 30, 50 anos. Sim. Então eu gostei disso vir como uma novidade, essa questão de ser um projeto curto. Eu concordo com o que a Isa falou. Eu acho que tem que manter, assim, as expectativas altas para pelo menos chegar na metade disso, sabe? Exato. Mas eu vejo que tem muitos poréns aí nesse caminho. Pontos positivos é a questão de que a Marina tem medidas muito claras na cabeça dela e no plano de governo para alcançar esse desmatamento zero. Então, ao meu ver, ele é possível do ponto de vista técnico. Então, se as políticas públicas que ela colocou lá forem implementadas, a gente vai comentar aqui da Comissão da Prevenção e Controle do Desmatamento, né, que é uma comissão interministerial, se isso rolar muito bem, se o financiamento que eles estão correndo atrás internacional rolar muito bem, tudo isso, né, funcionando ótimo, na categoria ótimo, eu vejo que é possível até 2030, mas a preocupação é a continuidade, porque o governo Lula, em 4 anos, ele não vai alcançar o desmatamento zero. Sim. Então, assim, um ponto muito crítico que eu vejo não adianta, sei lá, a gente quase alcançar isso, nem que for metade disso nesses 4 anos, e depois a gente ter retrocessos gigantescos igual a gente teve, entendeu? Então, é muito delicado, porque as políticas públicas no Brasil, se a gente pega ambientais principalmente, elas são muito voláteis, assim, ao longo dos anos, as mudanças de governo, né? Quando a gente pega tanto o federal quanto os estaduais. Então, quando não tem essa continuidade, eu vejo isso como um problema, assim, gigantesco. Sim. Bom, eu concordo com vocês e gostei do que a Isa falou também, do modo como ela colocou, você também, Gabi, dessa questão de realmente se joga lá para frente, não tem a pressão, né? De não, é aquela coisa, dá tempo, eu não preciso mudar essa atitude agora, não preciso alterar esse processo aqui da minha indústria agora, né? Ano que vem a gente implementa isso tal, e vai jogando para frente e os problemas vão só se agravando, né? Sim, a gente até comentou isso quando a gente estava falando do estado de São Paulo em um episódio que o Dória, na época, assinou um acordo internacional para São Paulo com metas não, né? Não eram nem metas, eram objetivos super audaciosos também, mas sem nenhum plano, sem nada, falando, olha, em 2000 e tantos vai ter isso daí no estado de São Paulo, mas, assim, o que a gente vai fazer para chegar lá, aí vai problema de outro, entendeu? Sim, vamos fazer aí, né? Então, Alguém quer. E o lado bom desse, pelo menos, né, da Marina, é que, é isso que eu falei, ela tem as medidas claras, né, para se chegar nisso. Tanto que, quando ela estava no Ministério, eles conseguiram uma taxa muito alta de redução do desmatamento. Sim. Inclusive, eles estão com uma meta, né, de recuperar, como que era? 12 milhões, acho, de hectares de áreas degradadas. Caramba. Desculpa, Gabi, pode falar. Não, é isso, 12 milhões de hectares mesmo para florestamento, né? Tá. Isso. Uhum. É complicado, né? Porque a gente ficou tão traumatizado com um governo que claramente não estava nem aí para o meio ambiente que a gente já está pensando lá na frente, né? É claro, a gente tem que sempre pensar na frente mesmo, né? Mas a gente já está pensando, putz, se conseguir implementar essas metas aí, reduzir pra caramba o desmatamento e tal, aí a gente já está sofrendo por um negócio que pode acontecer lá na frente, né? Porque você vê como esse governo deixou a gente traumatizado, né? Sim. Com essas questões ambientais, né? Cada hora uma boiada diferente passando, né? Então. Vale. Exatamente. Você tá ligado que o brasileiro é um dos população mais ansiosa do mundo, né? Não teve um rolê assim que saiu esses dias? Saiu esses dias, né? Tá em... Então, a gente sofre por antecipação aqui no Brasil, porque... Mas, assim... É que a gente já sabe que vem, entendeu? O sofrimento vem, você não sabe qual, mas vem. Exato, eu ia falar, realmente é um caso que, infelizmente, não dá pra duvidar que vem, né? É provável, é verdade. É bem provável. Que animador, né? Super. É o bora passar raiva. Bora passar raiva. Mas, assim... E apesar que
a gente tá super esperançoso e feliz com as novidades, né, toda essa novidade aí do Ministério do Meio Ambiente e tal, mas a gente ainda tá mal colocado aí com uma bancada conservadora, ruralista, né? Exatamente. Não tá fácil Ah, mas, ainda. ó, pra vocês verem como a nossa felicidade dura pouco, a hora que lançou aquela notícia de que o Lira queria colocar o Salles, né, Sim, na comissão, sim. assim, já deu um pavor. Já deu um pavor. Pois é. Sim. É o fim da picada, né? Um negócio desse. Assim, é pra gente ficar sempre atento, realmente, porque Sim. não dá pra bobear. Falando de coisas positivas, né, que é a comissão, a criação, né, da Comissão de Prevenção e Controle do Desmatamento, acho que assim, novidade não, porque essa comissão, ela meio que já existiu há 20 anos, né, quando ela foi instaurada. Mas ela era especificamente para, não sei se vocês lembram, para a região da Amazônia, e ele, acho que envolvia menos ministérios do que envolve agora. Antes eram 13 ministérios envolvidos e só para a região da Amazônia. Agora a gente vai ter essa comissão interministerial envolvendo 19 ministérios. Então é realmente uma coisa muito positiva para a gente conseguir alcançar essa meta audaciosa que o Lula estabeleceu. E agora são para todos os biomas, né? Com certeza. Que eu vi que tem o plano de ação específico para cada um. E tem que ter, né? Porque são particularidades muito específicas. Exato. E às vezes, ainda fazendo uma analogia com a questão da fofofauna, né? Que tem alguns animais com mais apelo, assim, e tal. Com o bioma acontece um pouco isso também, né? Também. A caatinga e o pampa mesmo são biomas que são muito menos comentados, assim, né? E, no entanto, também necessitam de toda a preservação que a gente puder dar e tal. Então, é legal também, é mais, que nem vocês comentaram, é mais um plano audacioso, né? Já pretendem implementar em pouco tempo aí os planos de ação e tal. Ou pelo menos a entrega dos planos de ação, né? Para logo menos aí. Sim. Mas é super importante, né? Que tenha implementação para todos os biomas, porque é necessário, né? Todos têm as suas particularidades, como vocês comentaram, né? É verdade. E essa questão sempre vai existir, né? Alguns nichos sempre são mais chamativos do que outros, mais próximos das pessoas do que outros, e aí causa também mais comoção, né? De repente precisava fazer uma novela chamada Caatinga, Pampa também. É verdade. Uma novela para cada bioma. Eu acho. Vamos fazer, gente. Uma série aqui, Biologismo, Série Sapiens na Caatinga. Fica a dica, Rede Globo, patrocina nós. Marininha, patrocina a gente. Mas eu espero, assim, realmente que utilizem aí da educação ambiental para mudar um pouquinho também a cabeça das pessoas em relação a cada bioma, né? Mas fica aí a dica, Rede Globo, da nossa... Tá nos perdendo. Tá perdendo talento. E essa falta de conhecimento, né, sobre alguns biomas faz as pessoas pensarem que não tem nada lá, né? A Caatinga e o Pampa são dois biomas que muita gente pensa isso, né? Não tem nada, é um descampado, dá para retirar as coisas de lá que não vai fazer falta, mas também são lugares com uma biodiversidade grande, né? É verdade. Eu também. Muitas vezes endêmica, né? Que a gente não encontra em outros locais. Isso que é uma coisa importante também. Verdade. Eu acho que se a gente fizesse uma enquete, aquelas enquetes de rua, assim, sair perguntando pra galera sobre os biomas, eu realmente acho que o Pampas, por exemplo, é um bioma que a galera acho que não ia conseguir... Eu acho que simplesmente as pessoas nem lembram que existe. Chutar nada, assim, porque é o que menos conhece. Talvez o pessoal do Sul, né? Não sei. Os gaúchos devem saber. Vamos colocar aí. É o único povo que sabe cantar o hino do próprio estado, então eles devem saber do bioma do estado deles também. Eles devem saber. Vamos fazer uma enquete. Mas eu não sei se vocês viram também que de boas notícias, né, em relação a esse tema do desmatamento, que acho que reduziu 24% em relação ao ano passado para o mesmo período de janeiro, o desmatamento da Amazônia. Então, assim, ainda tá alto. Mas já melhorou. Obviamente, tá bem alto ainda na série histórica, mas reduziu 24% em relação ao mesmo período, né? Um mês e pouco de governo só, né? Então, eu achei isso, assim, bem doido, né, de pensar que em tão pouco tempo, assim, óbvio que milagres não existem, mas
como talvez a mudança de discurso, né, não influencie. Bom, gente, eu acho que a gente falou bastante aqui sobre o panorama, né, o que esperar esses próximos anos na área ambiental aqui no Brasil. Tem muita água para rolar ainda, mas é importante a gente estar sempre atento ao que está rolando no ambiente político, porque isso afeta toda uma sociedade, né? E eu acho que eu queria agradecer a presença da Susan e do Flávio aqui no Sério Sapiens e falar para vocês que a gente vai ter a parte 2, né, no biologismo, então a parte 1 aqui e a parte 2 em breve no biologismo, para continuar esse papo que ficou muito massa, assim. Bom, acho que a gente tem muito a agradecer também, eu e o Flávio, o biologismo, por estar participando aqui com vocês. Acho que vocês enriqueceram muito esse episódio. Meninas, muito obrigada. E vocês sabem que podem contar com a gente aí, com a parceria. A gente está sempre com as portas abertas para receber vocês aqui no biologismo e para fazer essas parcerias aí muito produtivas. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Isso aí. Pô, eu também agradeço demais pelo convite, por ter dado certo essa conversa. Foi legal pra caramba essa collab aí, né? E só reforçando, então, a parte 2 sai no podcast Biologismo no dia 8, Dia das Mulheres, inclusive. Olha só. Já dou os parabéns a vocês aí antecipadamente. Valeu. E aí a parte complementar vai sair então lá no dia 8, quarta-feira, de manhãzinho, umas 10 horas da manhã. Deve estar nas plataformas já. Valeu, gente. Tá bom, obrigada. Antes da gente falar o tchau, qual música que você vai querer, Flávio? Pra gente colocar no final da edição do seu 3º episódio. Qual vai pro Fantástico? Eu tenho uma pra pedir, viu? Agora, uma música que eu conheci ontem e que eu adorei pela temática dela. Não é muito o estilo de som que eu escuto, mas eu adorei a temática dela, que ela tem uma temática meio pálido ponto azul, sabe? Do Carl Sagan, né? E é um cara que chama Ian McConnell. E a música chama... o álbum é tipo... É como se fosse uma série. Então o álbum chama Season 1. E a música que eu achei sensacional, a letra, é episódio 4, né? Episódio 4, Important. Legal. Nossa. Escutem, vale a pena. E prestem atenção na letra, que é muito boa. Muito boa. Agora eu vou ter que ouvir. Ela é meio humorada, assim, mas ela tem um pouco essa pegada do pálido ponto azul. Assim. Vai ficar aqui no final da edição. Alô, edição. Coloca aqui. A edição que lute. A edição que lute. Mas será que ele sabe cantar também? There's a couple 100 billion trillion suns, and we act like it all was made for us. There ain't no way that we're the only ones. I'm not important, and neither are you. So let's do whatever we wanna do. Bask in our cosmic insignificance. So cut this blip we're living in, 'cause nothing matters anyway. Isn't that great? Pois é isso, gente. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Não esqueçam de ouvir a continuação desse episódio. Um bom dia a todos que estão nos ouvindo. Uma boa tarde. Uma boa noite. Boa madrugada. É isso.